significa o Senhor é bom. E nós vimos que essa palavra no livro de Joel, ele vem falar de algo que ia acontecer se o povo não voltasse novamente a adorar ao nome do Senhor, a fazer aquilo que Deus determinou para que o povo fizesse, que era servir ao Senhor com alegria. E nós vimos que não se sabe muito sobre esse profeta chamado Joel. É mais certo que a Bíblia diz que ele foi um profeta que vivenciou em Judá e profetizou em Jerusalém, por absoluta certeza que esse tempo a qual o profeta Joel ele profetizou, ele profetiza em um tempo a qual o povo estava vivenciando, um tempo de idolatria. E nós vimos que o ministério do profeta Joel se dá início a 835 a 805 a.C. E nós vimos que então isso sugere que ele tenha sido um profeta sacerdotal, um profeta, além de profeta, também um sacerdote. E nós vimos que o seu livro foi escrito em um tempo de desafio, um tempo muito complicado, um tempo muito difícil. Ele foi escrito em um tempo de grande devastação em Judá, em um tempo de grande ruína em Judá, porque o povo de Deus, ele era escolhido, o povo era separado, e ninguém pode negar isso. O povo era escolhido pelo Senhor, só que o problema é que eles tinham se tornado indiferentes em reação a Deus, eles tinham se tornado indiferentes na presença de Deus, e o povo de Deus havia feito isso. Eles tinham se afastado da presença do Senhor, e mesmo sendo o povo de Deus, eles haviam mergulhado, a Bíblia diz que eles tinham mergulhado na idolatria. Só que falta de aviso não foi falta que o povo, que os profetas avisassem eles, não foi, porque a todo momento Deus levantava os seus profetas, Deus levantava os seus servos para estar ali animando o povo, para estar dando direcionamento ao povo. E nós vimos que na idolatria eles estavam mergulhados. Só que nós vimos que a Bíblia nos diz que falta de aviso não foi, porque Moisés, já no início, quando Deus arranca o povo do Egito, Moisés já havia alertado o povo, Moisés já havia avisado que muitos daqueles a qual ele tinha tirado da terra do Egito, antes muito que uma nação se tornasse desobedientes, gafanhotos iriam destruir as árvores, gafanhotos iam destruir as flores, gafanhotos iam destruir as plantas e as suas terras, por conta da desobediência do povo. Deus usava os seus homens, os seus servos, só que sempre existem pessoas que preferem pagar para ver o que vai acontecer. E nós vimos que não foi diferente nesse tempo. O povo judeu, o povo de Judá, eles pagaram para ver. Eles pagaram para ver se Deus mesmo iria fazer com que os profetas estavam falando, iria fazer com que aqueles homens que Deus estava levantando, ia acontecer mesmo aquilo. O povo ouvia por um ouvido e saía por outro. Os profetas profetizavam reino do sul, reino do norte. Nós vimos, profetizava em Jerusalém, em Judá, e o povo não dava ouvido. O povo estava com a sua mente mergulhada na idolatria, estavam mergulhados em algo que desagradava a Deus, desagradava a presença do Senhor. E nós vimos que então chega uma enorme praga, já que eles pagaram para ver, agora eles vão ver o que vai acontecer. A Bíblia diz que então chega uma enorme praga de bichos e vem e destrói a vegetação do país, deixando todas as pessoas e os seus animais sem mantimento, sem comida. A seca também não castiga só as pessoas, mas também castiga a terra, castiga o solo. Não havia só uma região de Judá que não estivesse sofrendo, todo o país estava padecendo,
por conta da desobediência do povo. As condições, a Bíblia diz que eram tão desastrosas, tão feias de se olhar, tão críticas, tão complicadas, que faz o profeta Joel, um profeta que profetizou por um pouco tempo, não foi um grande tempo, é um dos profetas menores, e isso faz o profeta Joel então pensar, faz ele cair em si e ver uma única explicação para tudo isso. Ele vê uma única explicação para tudo o que estava acontecendo em Judá. Joel acreditava piamente que tudo aquilo que estava acontecendo era um castigo de Deus para o povo judeu, por conta dos seus pecados, por conta daquilo que eles faziam, que afastava a presença do Senhor das suas vidas. E nós vimos que então, justamente por isso, que Joel, ele entende que ele precisa tomar uma atitude. A nossa vida é tomada por atitudes. A nossa vida cristã são tomadas por decisões. Para nós estarmos aqui hoje, nós precisamos tomar uma decisão para chegarmos até aqui. Ninguém caiu aqui de paraquedas hoje. Hoje você se programou, você fez o seu dia, você trabalhou, descansou, se alimentou, mas só que hoje você não veio aqui apenas por um mérito caso. Não, você não veio aqui porque você sentiu que vir aqui, também não. Você não veio aqui porque você não tinha nada para fazer na sua casa, então você veio aqui para passar um tempo, depois ir para a sua casa e tirar um bom sono. Não, você veio aqui porque uma força maior impulsionou o teu coração, te deu uma força, te deu um ânimo, dizendo: hoje o teu dia vai ser deste jeito, e quando chegar no final deste dia, você vai estar na presença do teu Pai para agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito pela sua vida. E nós vimos que então Joel agora ele vai tomar uma atitude, e é por isso que ele chama os israelitas para o arrependimento. Primeiro a Bíblia diz que Joel ele chama o povo para o arrependimento, para depois ele enfatizar o que viria depois, o que o Senhor traria de benefício depois do arrependimento. Joel primeiro ele diz: vocês têm que se arrepender, vocês têm que voltar novamente a adorar um só Deus, a adorar um Deus a qual tem ouvidos e Ele ouve, a adorar um Deus que Ele tem olhos e Ele enxerga, a adorar um Deus que tem boca e Ele fala com quem tem ouvido para ouvir. E nós vimos que então Joel ele chama o povo dizendo: voltai para o arrependimento. Depois que ele diz voltai para o arrependimento, Joel diz o benefício do arrependimento. Depois Joel ele explica que Deus traria algo de benefício se o povo se arrependesse. Depois que ele clama para o povo um conserto, depois que ele faz um clamor ao povo para o povo se consertar, Joel ele faz questão de enfatizar que Deus traria restauração, que Deus traria restituição. Joel ele faz questão de enfatizar que se o povo se arrependesse, Deus iria trazer uma mudança radical na vida do povo judeu. Deus iria trazer uma mudança radical, uma vida nova para aquele povo. Porque não tem nada que possa acontecer na nossa vida se não haja uma decisão tomada primeiro sobre nós. Nada Deus vai fazer por acaso sobre nós, não. Só o motivo de você chegar aqui hoje já é um motivo para que Deus venha começar a fazer algo novo sobre a tua vida. Só o motivo de você sair da sua casa, deixar o teu conforto, os teus afazeres, já é um motivo para você começar a provocar Deus nessa vida. Já é motivo para você começar a dizer para Deus: Deus, eu estou disposto a tomar uma atitude, a tomar uma decisão, que a partir desta noite eu vou fazer a tua vontade, eu vou fazer o teu querer, mas eu, além disso, eu quero restauração, eu quero restituição. Então Deus está dizendo para mim, para você, se nessa noite você está disposto a se arrepender, a mudar de vida,
bagunça. É a gente que costuma dizer uma frase, que Deus, Ele escreve certos por linhas tortas. Não, isso é mentira. Primeiro Deus endireita a linha para depois escrever uma nova história. Primeiro Deus, Ele endireita a nossa vida para começar a escrever uma nova história. Uma história de restauração, uma história de conquista sobre cada um de nós. As profecias de Joel se tornam ainda mais diretas, tanto que uma certa vez a Bíblia diz que Joel chega a falar: se vocês estão pensando que gafanhotos e a seca são ruins, então espere, aguarde um pouco mais para ver o dia do juízo final, o juízo que Deus tem preparado para nós. Aleluia, Jesus. Os zumbidos do gafanhoto serão substituídos pelo trovão de Deus, que virá do alto do Monte Sião. O sol ficará escuro, a lua se tornará em cor de sangue. E isso são acontecimentos a qual Joel está dizendo, que em Joel, que como verdadeiro profeta, que ele não apenas profetiza coisas assustadoras, não. Joel, ele profetiza também, ele revela que após o arrependimento, Deus vai derramar do seu Espírito. Que após que houver uma decisão tomada da parte do Senhor sobre a vida do povo judeu, Deus, Ele vai trazer um novo Espírito, vai derramar o seu Espírito sobre toda a carne. Deus, Ele vai trazer uma restauração. Então agora, Joel, ele sabia que quando a igreja se resolve voltar para Deus, quando um povo se resolve voltar para o Senhor, Deus se compadece do seu povo. Meu Pai amado, aleluia. Deus, Ele tem compaixão do seu povo. A Bíblia diz que as suas misericórdias são as causas de nós não sermos consumidos vivos. O nosso adversário, ele brama como um leão ao nosso derredor, para tentar nos tragar a qualquer momento. Mas só que ele não alcança cada um de nós por conta das misericórdias do Senhor, a qual está sobre nós todos os dias. E quando Deus, Ele se compadece do seu povo, pode levantar a bandeira da vitória. Quando Deus, Ele se compadece do seu povo, pode levantar a bandeira da vitória, porque vai acontecer uma mudança radical. Porque quando Deus, Ele resolve se compadecer do seu povo, em vez de fome começa a ter fartura, em vez de opressão do maligno, começa a acontecer libertação no meio do povo de Deus. Porque onde a porta do arrependimento é aberta, os portões da graça são escancaradas. Aleluia. Aonde a porta do arrependimento, elas são abertas, os portões da graça são escancarados sobre as nossas vidas. E eu creio que nessa noite os portões celestiais estão escancarados sobre a minha e sobre a sua vida neste dia. E a Bíblia então diz no versículo 28, versículo 29, que depois destas coisas derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Mas depois do quê? O que Joel está querendo dizer? Alguns estudiosos, eles chegam a dizer, erroneamente, dizem errado, que esse texto não serve para a igreja atual, não serve para nós como igreja nos dias atuais, que ele só serviu para Israel no dia de Pentecostes. Mas só que nós como igreja não devemos pensar desta forma, não, porque em Atos capítulo 2 a Bíblia diz que acontece a descida do Espírito Santo, acontece ali o dia de Pentecostes, e Pedro, quando ele é cheio do Espírito Santo, que o povo judeu, ele vai até a porta do cenáculo, quando eles ouvem um barulho, que quando o Espírito do Senhor enche o cenáculo, e aquele barulho começa a sair do cenáculo para fora, porque eles começam agora a ser cheios, e quando eles foram cheios do Espírito Santo, eles produzem um barulho.
E o barulho que eles produzem é uma língua a qual Deus estava dando, línguas repartidas como que de fogo, a qual pousaram sobre cada um deles, e cada um falava na sua própria língua. E quando aquele barulho saiu, o povo judeu foi para a porta do cenáculo. E quando o povo vai para a porta do cenáculo, diz: estão todos